Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, terça-feira, e agora com um certo atraso, eu diria assim, a gente vai falar do Focus, que saiu ontem, mas ontem a gente teve o especial das projeções do Mapa da Mina. Então hoje a gente vai colocar tudo em dia. Vamos falar do Focus, vamos falar do IGPM e, se der tempo, a gente tenta explicar a bagunça da recuperação judicial do Grupo Fictor. Por que eu estou falando que é uma bagunça? Porque a Fictor é uma holding, a holding tem suas subsidiárias. Nem todas as subsidiárias estão colocadas na recuperação. Na verdade, a maior parte delas não está. Então é um rolo para explicar, mas mais aqui um fio, mais um braço, mais um desdobramento da nossa novela do Banco Master, porque não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Afinal, o Grupo Fictor vem falando que está sendo muito prejudicado e teve uma imagem negativa, uma piora da sua imagem depois da Compliance Zero e da liquidação do Banco Master, e que isso prejudicou o pagamento e a tentativa ali de honrar seus compromissos. Afinal, recuperação judicial é isso, e se der tempo a gente chega nesse assunto e fala sobre ele. Antes, vamos passar pela agenda, já vamos ver o que tem de indicador hoje. Adianto que tem a ata do Copom, tem uma série de indicadores importantes, mas vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. À meia-noite, na verdade meia-noite e meia, saiu lá na Austrália decisão de política monetária, então já é juros na Austrália. 5 horas da manhã, aqui no Brasil, teve IPC de janeiro, IPC medido pela FIP no caso. Às 8 horas, como já adiantei, saiu a ata do Copom. Ata do Copom que a gente sabe que muitas vezes traz elementos repetidos dos meses anteriores. Amanhã a gente traz os maiores detalhes da ata para vocês, mas já adiantando que muita coisa vem já ali sinalizada há bastante tempo. 8h45, quem falou foi o Patrick Montagnier, talvez? Participa de uma conferência sobre regulação de fintechs, ele que é dirigente do Banco Central Europeu. Às 9 horas da manhã, aqui no Brasil, saiu a pesquisa mensal da indústria, já a produção industrial de dezembro. Esse dado vai ficar para amanhã, afinal a gente tem IGPM, tem Focus para falar. Amanhã a gente entra nos detalhes da produção industrial de dezembro, sempre lembrando que a gente está olhando para trás aqui. E essa produção industrial, ela estava sendo muito esperada, acho que vale pelo menos falar sobre isso, muito esperada junto à ata do Copom, porque ela pode trazer reforços para na próxima reunião ter corte de juros. Se não teve sinalização ainda, ou se a sinalização não foi ali tão assertiva, né, tão já direcionada, pode ser que esses dados de dezembro agora sendo divulgados, isso reforce a possibilidade de corte de juros na próxima reunião. Nos Estados Unidos, às 10 horas, o presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin, discursa em um evento também. Meio-dia, daqui a pouquinho, sai o relatório JOLTS. Relatório JOLTS é o relatório de abertura de vagas, também relativo a dezembro aqui. Seria, não tão assim parecido com o nosso CAGED, mas o ADP é mais parecido com o nosso CAGED. O JOLTS é a abertura de novas vagas lá nos Estados Unidos. 9h30 da noite, tem PMI composto e de serviços, já a medição final de janeiro, aqui é do Japão, né? Tá Brasil ali, mas é do Japão. E às 10h45, a gente tem o PMI composto e de serviços de janeiro final da China. Ambas medições aqui da S&P Global, aquela que mede todos os países, e depois a gente compara, inclusive, a média do mundo, a média global, tanto da indústria como dos serviços e dos PMIs de forma geral. Vamos já puxar o fechamento de ontem, porque fechamento de ontem teve recuperação na Bolsa, nossa Bolsa voltou a subir na segunda-feira, atingiu ali os 182 mil pontos, teve recuperação, e essa recuperação veio
né, começando já fevereiro numa toada mais positiva, indo já para o positivo no começo do mês, depois de um finzinho de janeiro. Claro que o mês de janeiro todo praticamente foi positivo, mas agora a gente teve uma desaceleração no fim de janeiro e volta a recuperar o fôlego nesse comecinho de fevereiro. Mesmo assim, a gente teve alta do dólar e eu vou explicar para vocês por que aconteceu esse movimento não tão comum, não é um movimento tão normal que a gente espera de alta do dólar e alta da bolsa. Isso porque a nossa bolsa não conseguiu engatar essa alta logo de início. Ela passou o dia oscilando entre altas e baixas, não estava num ritmo positivo desde o começo, não traçou esse caminho positivo desde o início da sessão. Ela ficou entre essas altas e quedas durante boa parte do dia e isso fez com que também a gente tivesse um fortalecimento do dólar, até porque o dólar se fortaleceu não só frente ao real, mas frente a outras moedas também, tanto aos pares quanto moedas emergentes. Então você tem um dia, né, de um movimento bastante ali, como é que eu posso dizer, inconstante da nossa bolsa. A nossa bolsa só ganha o fôlego e vai para o positivo no final do dia com os ventos vindos de Nova York. Quando Nova York se firma no terreno positivo, a gente tem essa alta da nossa bolsa de fato acontecendo e ela também se firmando nesse terreno mais positivo. Então é um dia que não teve ali esse movimento contínuo, eu diria, da nossa bolsa. E os setores também não foram para o positivo em bloco. Até porque alguns fatores afetaram muito o preço do petróleo e isso ajuda a explicar também o comportamento do dólar. Aqui o dólar está com queda de 0,55, mas o dólar terminou em alta, só corrigindo aqui, a de 0,22, tá? O patamar está certo, foi R$ 5,26, mas o dólar subiu 0,22. E é um movimento que normalmente a gente não vê acontecer na bolsa. O movimento mais típico aqui é o contrário, a bolsa sobe e o dólar cai. Mas ontem a gente teve justamente esse movimento de alta da bolsa com a alta do dólar, ainda que tenha sido uma alta mais leve do dólar. Isso porque a gente teve uma questão envolvendo o preço do petróleo caiu bastante na segunda-feira e caiu motivado por uma série de fatores, não foi um fator único, foram pelo menos 3 fatores que influenciaram bastante nessa queda do preço do petróleo. Então a gente teve, primeiro, um pouco de distensão entre os Estados Unidos e o Irã. Então essa tensão, esse acirramento, essa escalada dos conflitos, ela diminuiu, ela deu uma arrefecida e isso mexeu com o preço do petróleo. Afinal a gente está falando do Irã, uma região produtora, uma região importante para a logística também do petróleo. E isso fez com que o petróleo já começasse o dia em queda. Um possível cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, a gente também está falando de uma região produtora de petróleo. Isso fez com que o petróleo arrefecesse também ao longo do dia. E o terceiro motivo foi o relatório do OPEP, que mostrou que a produção deve continuar em mesmos patamares. A gente não deve ter aumento, mas não deve ter redução da produção. A produção deve ser mantida e possivelmente até revisada para cima. Isso faz com que o petróleo ele tenha uma queda, porque não vamos ter conflitos resolvidos na região produtora. A OPEP deve continuar sua produção em mesmos patamares, inclusive pode revisar para cima. Isso faz com que o preço da commodity caia. A partir do momento que o preço da commodity começou a cair com um pouco mais de intensidade, a Petrobras respondeu e não contribuiu com a alta do Ibovespa. Inclusive, durante boa parte do dia, contribuiu com o movimento mais negativo da Bolsa quando ela foi para o negativo. O que trouxe a Bolsa para o positivo e contribuiu com essa alta de 0,79 que vocês estão vendo aqui na tela, foi justamente o setor metálico. Setor ligado à mineração, à siderurgia, a Vale, que tem um peso grande no Ibovespa, teve uma participação importante na alta, e o setor financeiro também, de certa forma, com recuperação, teve também uma participação nessa alta.
Ligados também, os setores mais ligados à taxa de juros, a gente está falando aqui de setor imobiliário, construção e varejo, participaram também da festa. Quem segurou um pouco a alta realmente foram os setores ligados mais à energia, sobretudo ligados ao petróleo. E quando a gente tem um dia que não é bom para as commodities, como foi o dia de ontem, tudo bem que o minério de ferro conseguiu se safar, mas o petróleo não. Isso pesa na nossa cotação de dólar já, então já leva um pouco o dólar para cima. Outro ponto que também teve participação nessa alta do dólar, mesmo em um dia que a bolsa subiu, foi o fortalecimento do dólar frente às moedas globais, de forma mais geral. Então fortalece frente aos pares, o DXY, que é o índice que mede o dólar frente aos pares, também sobe, dólar frente a moedas emergentes também tem essa valorização. Então foi um dia de alta geral, não foi nada específico com o real, e isso vem de um fôlego também, de uma recuperação desse fôlego, depois da indicação do Warsh para o Banco Central dos Estados Unidos. Acabou num primeiro momento trazendo dúvida em relação à intenção dele estar lá, ou se vai ter interferência ou não no Banco Central por parte do Donald Trump, já que vai ser um indicado de Donald Trump, mas depois o mercado digeriu isso e acabou acalmando um pouco os ânimos e o dólar volta a se fortalecer, tirando um pouco daquele peso das treasuries e aquele peso que a gente vinha vendo negativo dos preços das treasuries e dos juros dos Estados Unidos. Eles também voltaram a se fortalecer um pouco. E Nova York foi para o positivo, aqui também não numa toada contínua, não foi teve uma virada em Nova York e não foram todos os setores que ficaram no positivo. Lá em Nova York, a gente viu parte dos balanços agradando, os balanços corporativos estão muito no radar nos Estados Unidos, parte deles estão agradando ali os investidores, mas parte não. A grande atenção, o grande temor é em relação aos balanços de tecnologia. Eles não estão indo numa direção única, tem um comportamento bastante desigual nesses balanços corporativos e o que preocupa são os balanços ligados à tecnologia. Os demais ainda estão mostrando alguma resiliência, como se fala no mercado financeiro. E isso fez tanto o arrefecimento das preocupações em relação ao Banco Central dos Estados Unidos e esses balanços corporativos, os dois motivos combinados fizeram com que as bolsas em Nova York conseguissem, também mais para o fim da tarde, à tarde para o fim da tarde, recuperar esse fôlego e esses ventos vieram para a nossa bolsa aqui. Esse otimismo ficou mais presente e levou de fato a nossa bolsa para o positivo, que estava numa indefinição durante boa parte do dia. E como ela ficou também nessa indefinição durante boa parte do dia, e a gente está vendo ajuste técnico no dólar, porque o dólar caiu por muito tempo, furou pisos importantes, agora é normal também que tenha esse ajuste. Então, dia de alta na bolsa, dia de alta no dólar e dia de alta em Nova York. Todo mundo no azul, todo mundo nu. Mas vamos lá, agora falar de Brasil, vamos voar aqui para o nosso Brasil, sair de Nova York, sair de treasuries e vamos falar de um assunto que é um assunto, não vou falar ainda do IGPM, vou começar pelo Focus, que é mais rapidinho, até porque é um assunto que não traz muitas novidades, como eu ia falar. O Focus reduziu a projeção de inflação, nada novo sob o Focus, porque essa redução da inflação a gente já vem acompanhando há bastante tempo, mas de resto nada muda, nada de muito novo em relação ao relatório Focus, que traz as principais projeções dos nossos indicadores macroeconômicos. Então vamos ver como é que ficam as medianas do relatório Focus nessa semana até o dia 30 de janeiro. Ele fecha no dia 30 de janeiro e foi divulgado no dia 2 de fevereiro ontem. Então o IPCA caiu para 3,99, cada vez mais distante do teto da meta fica a inflação. Só para vocês lembrarem, só para todo mundo estar na mesma página aqui, o teto da inflação é 4,5, o centro da meta é 3, então ele pode oscilar 1,5 para cima, 1,5 para baixo, 4,5 a 1,5, sendo que o centro da meta da inflação é 3%. Muito discutível, mas atualmente é 3%. E aí tem essa banda de 1,5 para cima e para baixo.
A nossa inflação, por muito tempo, a projeção para a nossa inflação feita pelo mercado financeiro estava acima do teto, e muito acima do teto. Conforme os dados de inflação do ano passado foram sendo divulgados, essa inflação foi sendo revista também para cada vez mais perto do teto. Agora, a inflação de 2026 não só está abaixo do teto, como vem se distanciando semana após semana desse teto, mostrando que a gente tem uma inflação mais controlada e dentro da meta, considerando as bandas. E isso é uma leitura positiva para a nossa economia de forma geral, principalmente pelos fatores que vêm sendo motivadores dessa revisão, como, por exemplo, possíveis arrefecimentos no preço de alimentação, os itens de energia, principalmente energia elétrica, também dando trégua nesse começo do ano. Então, aqui revisões para baixo do IPCA. Para o ano que vem, nada mudou, até porque esse ano ainda tem muita água para rolar. Quem dirá o final do ano que vem, nada muda para 2027, fica em 3,80. Já o PIB ficou na mesma, também nada novo sob o Focus aqui. 1,80 de PIB para 2026 e 1,80 copiaram e colaram aqui a projeção. Nada mudou em relação à atividade econômica e o crescimento do nosso país. O câmbio, o mais interessante aqui é que o câmbio ficou estável para essa semana em relação a 2026 em 5,50. Faz tempo que essa projeção não muda. E para o ano que vem ela caiu. Ano que vem que está tão distante e que é tão difícil de prever dólar, de projetar dólar. Mas colocaram aqui o dólar a 5,50 no mesmo patamar de 2026. Então, é uma mudança mínima aqui de ajuste no dólar do ano que vem. Já a Selic também nada de novo, tudo estável, tudo igual, 12,25 para esse ano, 10,5 para o ano que vem. E eu acho muito curioso que não tem mais crescimento acima do potencial, não tem mais hiato do produto, a inflação está arrefecendo, já que o mercado falava que essa inflação vinha desse ato de produto, a gente não tem mais isso. A inflação está mostrando sinais de desaceleração, não só nas projeções, mas nas medições de fato, mas a Selic continua ali em 12,25, nada muda para esse ano, nada muda para o ano que vem, e a gente ainda não tem no horizonte tão curto cortes, né? Os cortes não aconteceram agora em janeiro, devem começar a acontecer a partir de março. E isso, se os dados contribuírem, é uma sinalização. Se os dados contribuírem, se tudo der certo, pode ser que a taxa de juros comece a cair a partir de março. Mas o mercado espera que ela ainda vai terminar esse ano em 12,25, que apesar dos cortes, né, apesar de ter caído ali do patamar de 15, é um valor alto. A gente está falando de um nível alto de inflação. 12,25 ainda é bastante coisa, principalmente para um país que está com uma inflação mais controlada e que não possui grandes riscos fiscais, como são pintados, ou grandes riscos de país, né, ou do Brasil enquanto país. Mas a Selic continua em 12,25, nada de novo também por aí. Vamos falar agora de um índice de inflação, e um índice de inflação que muita gente conhece como o índice do aluguel, porque é o índice que normalmente indexa os contratos de aluguel ou outros contratos, que é o IGPM. O IGPM, ele teve, né, uma aceleração, na verdade, ele teve uma desaceleração em relação ao mês passado, mas aqui eu acho que essa matéria, ela tá errada, não tá? Não, ela tá certa, eu que tô errada, gente, ó, eu que tô falando besteira, olha eu olhando, eu tô que nem aquelas pessoas que passam um cheque e botam data do ano passado. Eu tava olhando janeiro de 2025, porque assim de saúde, mas vamos lá, ela acelerou, me mandaram superar o ex aqui. Preciso superar, final de 2025 tem que ficar para a história mesmo. Vamos lá, 2025, em dezembro a gente estava com 0,01 de inflação e ela sobe para 0,41 agora em janeiro. E os fatores que impulsionaram o mês de janeiro, esse salto, né, em janeiro, ó, se eu tivesse o gráfico eu não tinha falado essa besteira, mas eu estava olhando na minha planilha e ela estava ao contrário, gente, ela estava do maior para o menor. Então vamos lá. Em janeiro de 2026,
a gente teve uma alta de 0,41 depois de um dezembro de queda, gente, me fugiu a palavra. Estou falando que eu estou assim de saúde. 0,41 de alta depois de 0,01 de queda aqui em dezembro de 2025 e em janeiro de 2025, no ano passado, que era justamente o dado que eu estava olhando, 0,27. Então teve um salto tanto em relação ao mês passado, como também teve um salto em relação ao mesmo mês do ano passado. Uma aceleração do IGPM. E o mais curioso é que IGPM ele é formado por vários componentes. Ele tem uma participação do índice ao produtor, ele tem uma participação do índice ao consumidor, que é o que afeta o nosso bolso, e a gente vai ver daqui a pouquinho, e tem uma participação do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Tanto o IPA, que é o índice ao produtor, quanto o INCC, que tem ali alguns componentes de construção que são importados ou que tem muita sensibilidade, como por exemplo o minério de ferro, que tem sensibilidade a dólar, os dois têm bastante influência do dólar. E o dólar, ele teve queda no ano passado. Então, por mais que a gente tenha tido um dólar mais em queda, ou em tendência de queda, os preços eles não absorveram tanto essa queda do dólar, porque normalmente o IGPM ele tem mais essa sensibilidade, ele tem um pouco mais de resposta. Por exemplo, quando a gente compara com o nosso IPCA, que tem menos sensibilidade a dólar, o IGPM tem mais sensibilidade a dólar. Então é até curioso a gente ver esse salto, e a gente vai entender daqui a pouquinho por quê, porque a gente tem sim um arrefecimento do dólar que poderia ter influenciado mais o IGPM, mas não foi o que a gente viu. Ele acelerou agora e eu vou explicar para vocês que tem fatores sazonais nessa alta do IGPM, apesar da queda do dólar. E vamos ver quais são eles. Já está na tarja, já está spoiler para vocês, mas os materiais escolares pesaram bastante aí no IPC principalmente. Aqui a variação dos componentes em relação ao mês passado, então como se comportaram os componentes do IGPM, o IGPM de forma geral. Então aqui o primeiro é o IGPM de forma geral, aqui os três componentes do IGPM, IPA, IPC e INCC, cada um com a sua participação, que também não é igual. 0,12 de queda ali no ano passado e 0,34 agora no comecinho desse ano. O IPC sai de 0,24 para 0,51, teve um grande salto aí do índice de preços ao consumidor e esses fatores sazonais apareceram bastante na variação do IGPM. E o INCC sai de 0,21 para 0,63. O INCC subiu bastante também por conta de alguns materiais de construção, mas principalmente a mão de obra, que vem pesando já há alguns meses no INCC. A mão de obra foi um destaque novamente do Índice Nacional da Construção Civil, o que por um lado é positivo porque não deixa de ser renda na mão do trabalhador, mas tiveram outros fatores além da mão de obra que pesaram, como por exemplo materiais e equipamentos e dentro do grupo serviços a mão de obra. Já no índice de preços ao produtor, que acaba impactando a gente, mas de forma mais indireta, porque é ao produtor e depois esse custo chega no nosso bolso, então não é tão direto assim, não é de um mês para o outro, pode até ter um ciclo para chegar na gente. A gente vê alguns bens finais subindo, como por exemplo os alimentos in natura, o que pode começar a preocupar, mas isso tem fator sazonal também, a gente está no começo do ano, tem bastante calor vindo aí. Muitos bens finais aí, principalmente in natura, sofrem com esse calor. Caso, por exemplo, do tomate, que subiu nesse mês 29% ao produtor. Então a gente já pode esperar nos próximos meses colar de tomates na Ana Maria, hein? Porque isso vai chegar na gente. Eu sempre falo do preço do tomate no começo do ano. Por que o preço do tomate varia tanto? E quais são esses fatores? Porque em um dado momento isso vai chegar. Já chegou, mas vai chegar mais forte, porque os preços aos produtores continuam subindo e não é pouco. Carne bovina também subiu ao produtor, então pode chegar na gente daqui a pouquinho. Eu estou vendo mais o que pode chegar aí de forma mais direta, tá?
E a gente tem também o álcool etílico subindo, mas não tanto. O que deve chegar no nosso bolso de forma mais próxima é a carne bovina, que já está subindo aos produtores, e o tomate, que também subiu ao produtor e bastante. Já o minério de ferro também teve variação de 2,42 para 4,47, e isso pode chegar mais na construção civil. Então a gente pode continuar vendo uma alta no INCC nos próximos meses. Agora vamos ver o que mexe com o nosso bolso mais diretamente, porque afinal a gente separou para vocês as maiores altas do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Esse já afetando diretamente aqui o nosso bolso, né, a nossa vida, nosso supermercado, o nosso comecinho de ano. E aqui, como falei, os materiais didáticos, o material escolar, os livros, tudo que envolve o volta às aulas teve alta e isso acaba sendo um fator sazonal. Agora, uma coisa a gente precisa pensar, em janeiro do ano passado também tem fator sazonal, também tem volta às aulas, também tem calor, mas ainda assim a gente teve um salto. Então, por mais que a gente tenha tido fatores ali sazonais pesando no IPC ou no IGPM de forma mais geral, esses fatores eles estão presentes todo começo de ano. O que mais está fazendo com que o IGPM suba e o IPCM suba dessa forma? E lembrando que a métrica da FGV, a metodologia de cálculo, é diferente do IPCA. Mas vamos ver aqui rapidinho o que pressionou o nosso bolso, o IPC. Curso de ensino fundamental com alta de 3,83, curso de ensino superior com alta de 3,13, a gasolina voltou a aparecer aqui, os combustíveis, e a gasolina aparecendo no IPCM, e pode ser um fator também que vai aparecer no IPCA, já deu um pouquinho as caras no IPCA 15, e pode aparecer no IPCA final de janeiro. Então, gasolina com alta de 1,02, o tomate, como eu falei, logo vira colar da Ana Maria, ela com alta de 16,93, então não se espantem se vocês virem lá a Ana Maria com colar de tomates, acorda a menina fazendo protesto, mas o tomate tem fatores muito específicos que fazem o preço subir. Inclusive, eu já fiz até um vídeo sobre isso, porque é um tema muito perguntado. E a taxa de água e esgoto residencial, que subiu 1,53. Mas a gente teve também influências negativas, que para a gente são positivas, porque deram trégua para o nosso bolso. A tarifa de eletricidade residencial caiu 2,87 nesse começo de ano, aqui muito resultado e reflexo de bandeira tarifária, mudança de bandeira tarifária. As passagens aéreas, que até tem um peso um pouco maior nos índices da FGV do que nos índices como o IPCA, por exemplo, do IBGE, a gente tem uma queda de 2,87, o leite tipo longa-vida com queda de 3,67 nos destaques também. Os ovos, que são os queridinhos da audiência, todo mundo quer saber do preço dos ovos, não estão pressionando, tá? Os ovos não estão pressionando o nosso bolso. Queda de 4,8 nesse começo de ano, lembrando que galinha sofre de estresse térmico. Então, se a gente começar a ter calorões, como a gente teve no ano passado, ondas de calor muito fortes, gerando esse estresse térmico, que também acaba fazendo com que os materiais e a infraestrutura do galinheiro tenha que se adaptar a esse estresse, o que também custa caro, e toda a questão de energia também para isso, os ovos podem começar a subir de preço. Mas, por enquanto, queda de 4,8. E os shows musicais, que para quem gosta, como eu, vai ficar muito feliz, porque os shows musicais caíram 2,43. Não sei como, porque toda vez que eu vejo um preço de show, eu quase caio para trás. Mas queda aqui nos shows musicais. Então, o IGPM ele mostra um retrato do que ainda pode chegar no nosso bolso nos próximos meses, via IPC, já que não existe essa relação tão rápida e direta, e o que já está pressionando o nosso bolso e pode ser indício do que vai aparecer no nosso IPCA final, mostrando já uma tendência. Claro que a gente não está falando da mesma metodologia, não está falando que é uma coisa de igual, indo, né, uma coisa ali de para direto, mas uma tendência do que pode pressionar o nosso bolso e de alta no mês de janeiro, no IPCA final. Vamos aguardar agora sair esse IPCA final
para a gente saber como é que fica essa inflação logo no comecinho do ano. Lembrando aqui que a gente tem fatores sazonais. E se você quer saber mais sobre isso, né, mais como essa inflação deve se comportar ao longo do ano, como devem se comportar os juros, como tudo isso vai mexer com a nossa vida e com o nosso bolso, afinal, que tipo de decisão a gente toma diante de cenários como esses? Eu convido vocês a assistirem o replay do Mapa da Mina, porque vocês pediram e a gente liberou. Então você consegue assistir esse replay em iclmercado.com.br ou clicando no QR Code no cantinho da tela. É só escanear que o replay já fica liberado, é só se inscrever pelo link para conseguir assistir. E às vezes a pessoa quer reassistir, porque foi bastante conteúdo e foi conteúdo de muita qualidade. Então, ainda dá tempo de garantir sua vaga, iclmercado.com.br, e eu vou rolar o feed para cima, vou arrastar para cima, porque nossos vizinhos, William De Luca e Guga Noblar, já estão a postos para receber vocês sem Guga Noblar. Com Sarazara, ó, ao vivaço aqui, hein, a correção. Sarazara e William De Luca, essa dupla que a gente adora, já está pronta para receber vocês. E eu volto amanhã para falar de indústria que está enfrentando uma situação difícil. Um beijão e até lá! Uau, que evento foi o Mapa da Mina! Dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.